Bom, irmãos, a nossa irmã, a secretária, ela nos disse que hoje é a comemoração do Dia do Pastor, né? Então, logicamente que a pregação tinha que ser voltada para esse tema. E nós vamos abrir então em Salmos, capítulo 23, e nós vamos ler a respeito desse pastoreio. Salmos 23. Está escrito logo acima no negrito, aquele que tem a tradução revista e atualizada: o Senhor é meu pastor. Curvemos a fronte. Bendito és tu, ó nosso Deus, que nos pastoreia na tua bondade e misericórdia, Senhor. Que tem nos ensinado a tua palavra a cada dia e que pacientemente espera que ela venha dar frutos. Conforme o teu caráter, Senhor, transforma o nosso caráter e a tua imagem. Assim nós te pedimos para que possamos honrar o teu verdadeiro nome. Amém. Está escrito: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença de meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. De quem esse salmo está falando? De quem? Quem é o pastor de João? Quem é o guia de Mateus? Nós vamos ver isso aí. Irmãos, o que significa pastor? Ou o que faz um pastor? Quando nós procuramos no dicionário, existe guardador de gado. O guardador de gado, ele é pastor? Então vamos ler Gênesis 13, 17. Ou 13, 7. Gênesis 13, 7. A gente vai passar rápido, tá? Por causa do tempo. Gênesis 13, 7. Diz assim: houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Pastores, tá? Aqui, de animais. Gênesis 46, verso 32 a 34. Gênesis capítulo 46, verso 32 ao 34. Está dizendo assim: os homens são pastores, são homens de gado, e trouxeram consigo o seu rebanho, e o seu gado, e tudo o que tem. Esses homens aí eram o povo de Jacó, né? Quando adentra aí o Egito, ok? Pastor também significa governante, aquele que administra, porque governo é o administrador, tá? Governante. Jeremias 3,15. Jeremias capítulo 3, verso 15. Também enfatiza como governante um pastor. Está escrito: dar-vos-eis pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Se nós voltarmos um pouco para Deuteronômios, ele diz assim: se vocês cumprirem os mandamentos, vocês serão chamados um povo inteligente, sábio. Tá? Mesmo contexto aí de pastoreio. Mas também fala na Bíblia, no versículo 1 nós vimos: o Senhor é o nosso pastor. Então está falando de Deus, do Senhor Jesus Cristo, ou o Cristo, que é o Messias. Vamos lá em João, capítulo 10.
João, capítulo 10. Ele está repetindo algo que no passado fora dito, é profecia. Jesus está aí dizendo quem ele é, o que estava escrito a respeito dele. João 10, do verso 11 e o verso 14, diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E no verso 14 ele confirma novamente: Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Ou seja, as ovelhas de Deus têm relacionamento com ele, né? E da onde vem esse título pastoreio? Ezequiel 34, quando ele mesmo diz, no negrito acima está escrito: cuidado do Senhor. Aqui ele é Deus, não é homem. O cuidado do Senhor pelo seu rebanho. E ele diz a partir do verso 11 do capítulo 34 de Ezequiel: porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo, o Todo-Poderoso, procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-eis de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Escuridão significa falta de conhecimento ou entendimento. Tirá-las-eis dos povos, e as congregarei dos diversos países, e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei dos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-las-eis de bons pastos, a palavra de Deus. E nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei. Mas a gorda, que é soberba, e a forte, que vive pelo seu próprio conhecimento, destruirei. Está escrito. Pastor também é um ministro de Deus. 1 Pedro, capítulo 5. Pedro, capítulo 5, o verso 2. Os deveres dos ministros ou do ministério. Já acharam? Está escrito em cima. Capítulo 5 de 1 Pedro, o verso 2 diz assim: rogo, pois, aos presbíteros, que há entre vós, eu, presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipantes da glória que há de se revelar. Percebeu aí o pastoreio? O presbítero é um pastor. Mateus 18, 12. Também fala de ministério, pastoreio. Mateus 18, 12. Está escrito: que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? Quem são essas ovelhas e quem é esse que vai buscar? É o pastor. Acabamos de ler Ezequiel. Tá? Quando ele foi interrogado, perguntaram para ele. E ele respondeu da seguinte forma: os sãos, os que se acham sem pecado, não precisam de Deus. Somente os que são doentes é que precisam de médico. É somente aqueles que reconhecem o pecado é que precisam de Deus. Aqueles acham que não pecam, que não
está fazendo tudo certo, não precisa de Deus. Somente aqueles que reconhecem que precisam melhorar. Esse sim, precisa de Deus. Nós vimos lá em Salmos 23, nós vimos que fala sobre guia. Está escrito lá no Salmos 23. No verso 3 diz assim: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Nós encontramos essa referência em Mateus, capítulo 23, o verso 9 e o verso 10. Jesus censura os escribas e os fariseus, ou os doutores e os religiosos. E aqui ele diz assim, verso 9 e verso 10. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. E nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia. Quem é o guia? Na cultura ocidental, o pastor, como a gente sabe, ele vai atrás. Na cultura oriental, o pastor vai à frente. É ele que guia, é ele que dá a direção, é ele que mostra o caminho. Ou seja, é ele que nos ensina como nós devemos andar. Não somos nós que vamos na frente levando ele. Tá? Quando nós lemos Isaías 42, nós também vamos ver isso aí, sobre guia. Isaías capítulo 42. Está escrito logo acima, o servo do Senhor. Profecia também de Cristo, profecia messiânica. O verso 16 diz o que ele faria. Guiarei aquelas pessoas que estavam ali, estavam de que forma? Enxergando? Não tinham entendimento? Como poderiam estar enxergando? Tinham conhecimento da palavra, mas não conseguiam entender que misericórdia ele queria e não sacrifício de tolo. Nós vemos aqui sempre falar de dízimo, né? Dízimo. E geralmente quando a gente olha para isso, a gente só vê a apresentação de uma coisa: dinheiro. Percebeu isso? Mas se você for para Romanos, no capítulo 12, ele diz assim, que nós ofereçamos o nosso coração, porque é o culto racional. Dá a César o que é de César, mas dá a Deus o que é de Deus. Nós só ouvimos falar de dízimo de dinheiro. A igreja não é ensinada que tem que dar o quê? Dai-me o teu coração, filho meu. A igreja não é ensinada nisso. Então, se não é ensinada, também não tem um culto racional, como nós lemos na lição, que cada um seja fiel a Deus individualmente. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Fá-los-ei andar por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas, olha o que faz eles ficarem cegos. Trevas, falta de entendimento. Em luz perante eles. E os caminhos escabrosos, planos. Escabrosos é tortuosos, errados. Se tornarão planos, corretos, retos, perfeitos. Estas coisas lhes farei. E jamais, e é isso que a gente sempre guarda, os desampararei. Quando a gente lê lá em Coríntios 13, o amor nunca acaba, mas havendo profecia, ele acaba. Nós estamos no tempo da graça e Deus diz, não te desampararei. Mas se a gente perseverar em continuar fazendo aquilo que a gente acha que é certo e não aquilo que ele diz que é o certo,
esse amor vai parar. Esse amor vai acabar. E aí segue-se o juízo. Aquele que não faz a vontade de meu Pai. Mateus 25. Tu vê as pessoas com fome, não dá de comer. Tu vê elas com sede, não dá de beber. Tu vê elas presas no pecado e não fala nada para elas. Apartai-vos de mim. Vocês nunca me deram coração. Contexto da Bíblia, pastoreio. Também nós lemos em Salmos, nós lemos a respeito do cajado. Ele diz mais ou menos aqui no verso 4, diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. O teu bordão e o teu cajado. Quando a gente vai olhar no dicionário, o significado dessas coisas, elas são sinônimos, tá? Cajado, bordão, vara, a mesma coisa. Então, vamos ver aqui. Se nós olharmos fisicamente para este bordão, ele é um pau grosso de arrimo. A pessoa se sustenta nele, tá? Porque arrimo significa sustento. Hebreus 11, 21, ele diz algo sobre isso. Está escrito assim: pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, ou do seu cajado, ou da sua vara, o adorou. Esse texto aí está falando de um cajado físico. Era realmente um pedaço de pau que apoiava ele, tá? Era uma vara grossa. Mas no sentido figurado, nós vamos para Isaías 36, verso 6. Isaías 36, verso 6. No sentido figurado. Todos já acharam? Isaías 36, verso 6. O nome desse cajado é Senequeribe. Senequeribe. O rei que estava confiando nesse cajado era Ezequias. Está escrito: confias no Egito, este bordão de cana esmagada, o qual, se alguém nele apoiar-se, lhe entrará pela mão e a traspassará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Ele esperava que o Egito socorresse ele contra Senequeribe, rei da Síria. E o Senhor está dizendo: não confia em homens, sentido figurado. Aqui já é sentido figurado. Porque nós sabemos que o rei do Egito não é uma vara de pedaço de pau. Ele é um ser humano, tá? Mas ele chama ele de bordão, cajado. João 15, verso 1 a 3. João 15, verso 1 a 3, também tem um significado figurado. Está escrito: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. O que faz um agricultor? Ele cuida da planta, alimenta a videira. Todo ramo que estando em mim, na videira, que é Cristo, não der fruto, fruto de arrependimento, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele vai limpando, para que produza cada vez mais fruto do caráter de Deus. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Porque no ramo não pode produzir fruto por si mesmo. Ninguém pode mudar o seu caráter. Só Deus pode fazer isso. E a forma de permanecer? Obediência. Obediência. Zacarias 11, verso 7.
vai falar desse cajado de uma forma mais presente, que a gente carrega todo santo dia. Zacarias, capítulo 11, o verso é o 7. Esse pastor, que em Ezequiel 34 viria no presente, para pastorear o seu povo, as suas ovelhas, e essas ovelhas dariam atenção a ele. Eles ouviriam daquilo que ele trouxe. E ele trouxe para apacentar Israel duas coisas. Verso 7, quais são as duas coisas? Quais são as duas coisas? A graça? Olha que interessante no paralelo disso aí, o que está escrito em João, capítulo 1. Eu vou só pegar aqui para você ler. No capítulo 1, está escrito assim, verso 14: O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de quê? De graça e verdade. Então, aquela união significa o quê? Verdade. Eu vou apacentar eles com a verdade, porque o meu povo mente. Eles dizem que me amam, mas não andam como eu digo para andar. Era esse o contexto. Estavam cegos. Precisavam ser guiados. E o que foi usado pelo pastor? O cajado. E o que é o cajado? Por isso que o salmista, quando ele coloca no verso 23, no capítulo 23, ele diz assim: Ele me leva para junto das águas. Verso 2: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Se a gente não estuda um salmo desse, a gente repete, mas cadê o entendimento? Ezequiel 7, verso 10 a 13. Verso 10 a 13 diz assim: Eis o dia, eis que vem, brotou a tua sentença, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Levantou-se a violência para servir de vara perversa. Nada restará deles, nem da sua riqueza, nem dos seus rumores, nem da sua glória. Vem o tempo, é chegado o dia. O que compra não se alegre, e o que vende não se entristeça, porque a ira ardente está sobre toda a multidão deles. Porque o que vende não tornará a possuir aquilo que vendeu, por mais que viva, porque a profecia contra a multidão não voltará atrás. Ninguém fortalece a sua vida com a sua própria iniquidade. Serve para a gente essa palavra? Esse texto aqui e esse profeta, ele é antes do exílio babilônico de Judá. O que ele está falando aqui, Judá seria o quê? Conquistado por Babilônia. E por que seria conquistado? Por causa da sua iniquidade. As mães faziam bolo, os filhos carregavam aquele bolo para adorar a rainha dos céus. Tem vários nomes. Hoje nós conhecemos como a tal da Nazaré aí. O cajado simboliza a palavra de Deus, que é justiça e juízo sobre o mundo. Também ele tem o significado de um meio de destruição. Olha só em Salmos 2:9. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. O que a gente diz?
Senhor, quebra-me, faze-me um novo vaso. Aqui está dizendo que essa vara que ele vai quebrar a gente é vara de ferro. Irmão, ferro é um dos elementos minerais mais resistentes. Mais resistente. Mas ele também fala da vara como castigo. Olha o Provérbios 22. Olha o que diz lá em Provérbios 22, como castigo. Essa mesma vara como castigo. 22, verso 14 ao 15. Cova profunda é a boca da mulher estranha. Aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. Quem é essa mulher estranha? Existem duas mulheres na Bíblia. Uma igreja pervertida e uma igreja verdadeira. Aquele que não quer viver na verdade vai ser conquistado pelas mentiras da meretriz. Meditai na minha palavra dia e noite, mas eu não quero fazer. E o que é que vai acontecer? Serei levado por vento de doutrina. O que é que está lá em Timóteo? Nos últimos dias, os homens apostatarão, porque darão ouvido a demônios. A igreja meretriz é cheia e repleta de demônios. Nós não podemos vê-los, mas pelas doutrinas que eles nos ensinam, podemos apostatar. Por isso que o Senhor diz, aquele que está em pé, preste atenção, para que não caia. Nós temos visto hoje, irmãos, aí, quando quem trabalha com essa transmissão de vídeo, dessas coisas, a gente começa a ver isso. Você vê, irmãos, que aqui na igreja é 10, mas se for pegar a rede social da pessoa, não sei se trabalha com multidão também, né? Porque as pessoas trabalham divulgando, mas dá pena de ver. Você não pode dizer que aquele ser humano é um cristão. As palavras que são colocadas ali, aquilo que é apresentado, aquilo que é compartilhado, não condiz com o cristão. O que desobedece aos ensinos do Senhor, o aborrece e recebe como castigo a estultícia. Olha o castigo. Que estultícia é essa? Lembra que Romanos diz que só o fato da gente olhar para as coisas criadas, nós não podemos nos justificar diante de Deus, de que não existe um Deus? Porque todas as coisas que foram criadas, nós vemos o Senhor e a mão do Senhor e o seu poder. Mas sabe o que o estulto faz? Ele não teme a Deus. E ele começa a viver segundo aquilo que ele acha certo. Só que quando ele acha que ele está agindo corretamente, ele está estulto, ele está o quê? Cego. Como é que se tira a cegueira? Com a vara. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Se a pessoa que subir nesse púlpito vier para cá contar história, a igreja vai ficar mais podre do que está. Mas se a pessoa vier e ler a palavra, como tem que ser lida, é sal sendo jogado em ferida. Alguém já fez isso? Você não aguenta, irmão, você tem que lavar. Assa, você não aguenta, a dor é intensa. Sabe por quê? Porque o sal vai estar matando aquelas bactérias que estavam apodrecendo ali, aquela carne. Façam essa experiência. A palavra de Deus é o sal jogado numa carne que está apodrecendo. O que desobedece aos ensinos do Senhor, o aborrece, e recebe como castigo a estultícia, que só pode cessar quando se respeita a vara da disciplina. A minha loucura, a minha estultícia só pode cessar quando eu começar a... Não é mais o que eu quero. Não é mais o que eu acho certo. É o que está escrito. Eu não gosto, mas é isso que eu tenho que fazer. Eu não quero perdoar, mas é isso que eu tenho que fazer. Porque se eu não perdoar, como é que eu vou ser perdoado?
O Pai Nosso me ensina isso. Não é assim? Então vamos ver estutícia? O que é estutícia? Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Todos já acharam? Romanos capítulo 1. Verso 18 a 25 diz assim: A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus, olha só o que está escrito aí. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Interessante isso, né? Poderíamos ler mais coisas aqui, mas do 25 em diante ele fala que essas pessoas são entregues à idolatria, ao vício da carne, à imoralidade sexual, porque estão negando a Cristo. Estão negando os princípios da palavra. 1 Timóteo 4, como eu já falei ainda agora, no capítulo 4 de 1 Timóteo, o resultado dessa estutícia é por conta disso. Diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Senhor, por quê apostatarão da fé? Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm sua mente fechada para com Deus. Segundo Timóteo 3, de 1 a 7, essa é a aparência desses homens, que assim querem viver. Sabe, porém, isto nos últimos dias: sobrevirão tempos difíceis. Por quê, Senhor? Porque os homens serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, sem respeito algum, desafeiçoados, sem amor, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos de tudo que é correto, são traidores, são atrevidos, são enfatuados. Misericórdia, Senhor. Mais amigo dos prazeres do que de Deus. Hebreus 12, ele nos ensina assim. Hebreus 12, 25 e 29, está escrito: Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Ele está falando aqui do juízo. O pecado vai ser exterminado. E ele não quer que nenhum se perca. Por isso tem sido longânimo. Em Hebreus 13, ele nos ensina dessa forma. Olha como é interessante. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo ontem, hoje, é o mesmo e será para sempre. No verso 13 a 17, ele diz assim: saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério.
Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir, a Canaã celestial. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. No verso 17, ele diz assim: obedecei a vossos guias, e sede submissos para com eles, pois velam, pois guardam por vossa alma, como quem devem prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não vai levar proveito algum a vocês. Irmãos, tudo que nós lemos aqui, tudo que nós temos visto como pastoreio, eu poderia pegar aquele 2 Samuel lá, capítulo 5, para mostrar para a gente uma coisa. Davi era pastor de ovelhas, era pastor de gado, e ele foi chamado para ser o quê? Está escrito no verso 2: o Senhor te disse, tu apacentarás o meu povo de Israel, e serás chefe sobre ele. Só nós, que não fomos chamados para pastorear? Todos esses homens, todos esses guias são pastores, e só nós, que não somos pastores? Dentro de um pastoreio, existem dons. Um pastoreia evangelizando, ensinando Cristo de Gênesis a Apocalipse. Outra pastoreia como apóstolo, levantando povos aqui, a igreja, esse irmão apóstolo. Deus usou esse homem e a sua família e muitos outros irmãos para que hoje nós estivéssemos dentro dessa casa. Pastor? É pastor. Tem curso da fama, irmão? Mas quem te deu esse pastoreio foi Deus. Quem te dá o pastoreio é Deus. O próprio pastor é um homem. Recebeu o pastoreio de homens. Mas se a gente não orar por ele, ele vai cair. Porque todo homem é falho. Ele precisa mais da nossa oração do que da nossa crítica. Todos nós somos pastores. Agora você vê uma ovelha que vai cair no buraco, e porque não é seu filho, não é sua mãe, não é seu tio, você diz, deixa? Que pastor é esse? As ovelhas são nossas? Não. O povo de Israel não é nosso, é de Deus. A nossa responsabilidade é manter eles no caminho. Ensina o teu filho no caminho que deve andar. Qual é o caminho? Ouve, meu filho, o Senhor é o único Senhor. Somente a Ele adorarás, de todo o teu coração. Se essa ovelha vai se desviar ou não, eu não tenho culpa disso. Deus sabe. E o que é que eu tenho que fazer? Senhor, traz de volta. Ela vem? Vem. Porque o Senhor disse que não desampara. Mas ela vem com a perna quebrada, porque é isso que eles fazem lá. Quando a ovelha está muito rebelde, eles quebram a perna. Coloca no ombro até sarar. Para ela aprender que ela tem que seguir ele, e não o próprio caminho que ela quer. Isso acontece com a gente? Acontece, irmão. Nós quebramos a cara naquilo que a gente faz. E em tudo isso é o amor de Deus agindo. Porque é nesses momentos que a gente olha, se volta para Deus e reconhece que está errado. Se não tivesse a disciplina, nós iríamos nos perder. Então, louvado seja Deus pela disciplina dele. E como pastor, ele nos mostra o exemplo de ser pastores. Como é que eu tenho que chamar meu pai como pastor? Como se chama uma menina? Um menino? A Bíblia está orientando. Ele é mais velho, chame com respeito, aconselhe. E como é que eu devo fazer com uma menina, com um menino? Chame como a seu irmão. Não é da sua família de carne, mas é da sua família espiritual. Se você gosta do seu da carne, por que não gosta do outro? Só porque não é da família de sangue. Então é por essas coisas, irmão, que a gente verifica se a gente está temendo e amando a Deus.
Não precisa ninguém dizer para a gente se a gente está errado. O Espírito Santo nos constrange quando nós lemos a Bíblia, que nós estamos devendo alguma coisa. Então, que hoje a gente possa reconhecer, que possa realmente permanecer em Cristo. Oremos. Senhor, meu Deus, muito obrigado por esse dia e que o Senhor possa continuar conosco e nos leve em segurança para casa e nos dê um bom almoço. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém.